falar aqui, gente, de projetos, ideias que vereadores têm, e eles encaminham, obviamente, ali para a Câmara de Vereadores e passam por triagem. Alguns projetos, eles nem chegam à CCJ, por exemplo. Outros passam pela CCJ, mesmo a gente considerando absurdo, e chegam até o plenário. Mas aqui tem um exemplo de um deles que possivelmente não chegue nem a CCJ. Ó, é um projeto que tramita já lá na casa, tá sob avaliação lá, que propõe ao povo de Maringá pagar o equivalente a um salário mínimo todos os meses para quem for ali presidente de associações de bairro da cidade. O projeto coloca uma gratificação mensal para os presidentes de bairros que atuam diretamente na administração e manutenção de salões comunitários, para receber o presidente da entidade, que tem que ser o responsável formal ali pela administração do salão, e aí ele tem que fazer uma série de coisas. Entregar, por exemplo, o relatório trimestral comprovando resolução de no mínimo 70% das demandas comunitárias encaminhadas à administração pública e uma série de outras coisas, e fazer funcionar a associação de bairros. Eu não consigo ainda, não consegui levantar exatamente todas as associações de bairros que a gente tem, mas são muitas. E a gente está falando de um salário mínimo para cada presidente de associação de bairro. Vai virar uma corrida parecida, não estou dizendo que vai aprovar, tá, gente? Estou dizendo que se caso passar, se acha que não passa, não chega nem a CCJ um projeto desse. Caso aconteça, eu acho que vai virar uma corrida parecida com a corrida da criança e do adolescente, do Conselho Tutelar. Sabe, as eleições para presidente dessas associações vai ser mais um evento político na cidade. Edivaldo Magro. Pois é, Paulo. Bom, primeiro vamos fazer um recorte no projeto que ele prevê que esse salário seria pago para associações onde tem salões comunitários. Isso. Especificamente. Mas não me surpreenderia se expandisse um pouco mais. Numa conta bem simples, ontem eu cheguei a 28, 30 locais onde tem salão comunitário. Mas a questão ela é um pouco mais grave, porque a grande maioria dessas associações funcionam de forma irregular, né? No sentido, não foi feita uma eleição transparente, não foi dado conhecimento às pessoas sobre essa disputa, né? Então você tem muita irregularidade em todo esse processo das associações. Eu tenho um episódio até muito interessante, tem um presidente de bairro aí que ele coordena 2 salões comunitários em 2 bairros diferentes. É uma questão extremamente interessante essa, né? Então, eu acho muito assodado, para usar uma experiência, para se estabelecer isso. Mas vamos lembrar um pouquinho onde surgiu tudo isso, né? Essa organização das associações de bairro começou lá na gestão do Ricardo Barros, quando foi criada a FEABAN, que é a Federação das Associações de Bairro de Maringá. E, curiosamente, tem um presidente nessa associação que é vitalício. Ele está lá desde então. Praticamente os flanelinhas dos bairros. Que supostamente, né, seria alguém que coordenaria tudo isso. Então, eu acho que, primeira coisa que a Câmara podia fazer é reorganizar, ter uma lei que disciplinasse o funcionamento dos centros comunitários, esses salões comunitários, que cada presidente atue de uma forma. E lembrando que em cada bairro tem muito mais do que uma associação. A lei permite que é livre o associativismo. Qualquer pessoa pode montar uma associação, né, que é diferente do sindicato. Então, em vários bairros é notório verificar que um grupo que é, né, dissidente, não concorda com o encaminhamento de determinado grupo, ele vai lá e monta o seu grupo, sua associação. Ontem eu solicitei, né, a um cartório, não tem o registro de todas as associações de Maringá, uma relação das associações que estão legalmente constituídas. Acho que com base nesse número a gente pode entender um pouco melhor. Mas voltando especificamente à proposta da vereadora, não fica muito claro quais as relações que vai se estabelecer entre quem paga e quem presta o serviço, né? Tem que deixar claro isso. Como funciona hoje? Eu vou lá na associação, vejo quem que é o presidente, alguém, né, me acerto com ele lá. Normalmente pode ocorrer de se cobrar uma pequena taxa de limpeza, que é justa, né, em função do trabalho que você vai ter, né, para deixar o salão pronto e depois entrar para um outro evento, perfeitamente normal isso.
Aí você tem que negociar com essa pessoa o uso do salão. E fica estabelecendo algumas restrições e muitas restrições. Por quê? Não existe um cronograma, não existe um decálogo do uso. Enfim, acredito que não passa por aí a primeira ação de pagar. Na verdade, tem um nome, né? Um salário, né? Foi dito aí, uma gratificação uma mensal. gratificação, uma gratificação mensal. Então, sim, a proposta, primeiro, eu acho que ela é desnecessária, né? Eu acho que as pessoas que moram no bairro podem trabalhar normalmente como voluntário nesse aspecto e não ser remunerado por isso. Mas tem muito antes que avançar. Primeiro, a lei disciplinando o uso dos salões, lei disciplinando a eleição dessas associações, né? E atualizar todas essas associações, as eleições, porque a grande maioria delas tem presidente lá há muitos e muitos anos, sem que haja a troca mediante uma eleição. Então, vamos esperar que isso não ocorra, né? Vamos ficar atentos para ver o desdobramento desse Daniel? projeto. Paulo, acredito que a intenção da vereadora pode até ser boa, né? Mas eu acredito que nem pela Procuradoria da Câmara ali já deve ter o parecer contrário à tramitação desse projeto. O que acontece em falar dos presidentes de bairros, além da FEABAN, tem outras 2 associações de bairro em Maringá. O primeiro passo seria difícil falar, vai pagar para Duas federações, né? Duas federações, na verdade. Vai pagar para a FEABAN ou para outra, ou para qual federação de bairro que é a que vai receber esse salário mínimo. O segundo ponto é que é uma bagunça que a gente não... Nem quem está no bairro sabe quem é o presidente do bairro, porque existem esses 3 tipos de federações. Então, cada prefeito, o ex-prefeito Ulisses, quando entrou, ele deu prioridade a uma outra federação de bairro. Agora, na gestão do Silvio, é a FEABAN que está lá dentro. Inclusive, o presidente tem cargo nos assuntos comunitários. É o Cuenca, todo mundo sabe, ele que cuida ali dos presidentes de bairro. E aí, o presidente de bairro, todo mundo sabe que sofre, ele tem dificuldade, não tem um recurso. E aí vai da criatividade de cada líder no seu bairro de fazer as ações necessárias, de fazer a manutenção do salão comunitário, abrir o salão comunitário, tem aula de zumba, aluga para eventos, o cara arrecada um dinheirinho para fazer o mínimo possível. E claro que ali os assuntos comunitários têm um recursinho, têm um orçamento para tentar ajudar na manutenção. Só que sofre muito, Paulo. Se fizer um levantamento desses salões comunitários, quase que diariamente são assaltados, pessoas quebram, roubam as fiações. Então é uma situação difícil. Então, às vezes, o presidente de bairro... Aliás, tem muito presidente de bairro que ainda... Tem presidente de bairro que é candidato a vereador, tem muitos presidentes de bairro que têm cargos com deputados na prefeitura. Eles conseguem explorar essa situação. Agora, resolver o problema lá no bairro mesmo é difícil. E aí o cara, como voluntário, o cara não vai deixar de fazer o trabalho dele para ficar andando, às vezes, atrás dos problemas do bairro. Claro que de sábado, às vezes, como o Silvio está atendendo, ou o Ulisses também atendia ali, abriu o gabinete, eles levam as demandas, tentam fazer esse movimento, mas o principal seria organizar uma federação só, estipular um número certinho de associações e aí sim tentar de alguma maneira fazer algo mais profissional, porque do jeito que está, o presidente de bairro, às vezes, nem o morador do bairro sabe ou quem é, ou se já foi, ou se continua o mesmo ainda.